e que você seja guiado pela palavra do Senhor e mais, que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu sou o pastor Romero e estou aqui no Canadá temporariamente, estou para voltar para o Brasil. Volto exatamente no dia 1º, ok? Dia 1º nós estaremos já em São Paulo. Hoje eu estou assim meio improvisado, como das outras vezes. Estou no quarto da minha neta e eu sou o pastor Raul Nogueira. Demorei para falar, né? E minha esposa somos missionários, trabalhamos com o povo asiático e também com o povo de Israel. Você está dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. E hoje nós estamos dando sequência exatamente ao último capítulo do livro de Daniel. Então nós estamos dando uma série que está terminando agora, onde nós temos aí muitas lives que já estão dentro do YouTube. É só você entrar, se você não está inscrito, se inscreva, Raul Nogueira Canal. E procure o playlist. Procure exatamente escatologia em Daniel. Nós praticamente encerramos, espero que hoje realmente a gente consiga terminar. E ficamos e trabalhar principalmente no versículo 11. Nós vamos estar orando primeiro e que você possa estar realmente também orando por nós, para que essas mensagens atravessem fronteiras. Nós realmente, nosso intuito é que cada um de vocês que vai estar assistindo ao vivo e outros vão estar depois no YouTube, possa compartilhar essa mensagem que não é minha, é de Deus, e que você possa realmente ser alguém que atravesse fronteiras também, seja em oração, seja investindo em missionários, e seja realmente indo, né, fazendo o que o Senhor nos ordena, indo fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos estar orando e que Deus possa estar trabalhando conosco hoje e nos usando, tá bem? Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um de nós que estamos aqui reunidos e os que estarão também entrando no YouTube, que isso que nós vamos falar seja relevante para a vida de cada um desses que vão estar aqui. Estamos terminando esta série de escatologia em Daniel, que é a base para a escatologia, e que pedimos, Pai, que o Senhor esteja usando para atingir muitas vidas, fazendo com que essas pessoas realmente tenham sede da palavra e se aprofundem, porque isso que nós estamos falando é muito relevante e estamos aguardando o arrebatamento, estamos aguardando a volta de Jesus e queremos, Pai, que esses meus irmãos e irmãs e aqueles que estão vindo e que são amigos possam entender perfeitamente esse plano escatológico que o Senhor tem. Aproveito, Pai, para orar pelas pessoas que estão doentes, como a Paulinha Tsai, como o Sebastião, o Davizinho, duas crianças. Pedimos, Deus, por tantas vidas, tantas pessoas que estão passando por problemas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que nós temos passado por dias difíceis no mundo e principalmente no Brasil. O Brasil, Senhor, parece que está meio largado, Senhor. As coisas que a gente ouve chegando aqui no Canadá coisas muito difíceis, mas eu sei que o Senhor está no controle. Então, que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa.
Visita qualquer irmão, irmã que está aqui, que esteja passando por dificuldades, por problemas, relacionamentos, parte financeira e ah, pessoas que estão tristes por perdas, não é? Estão angustiadas por pessoas que estão internadas. E eu sei, Senhor, que tem tanta gente hoje necessitada de Ti. Entrego os meus irmãos que vão estar aqui, minhas irmãs, enfim, e suas famílias, não é? Seja com aqueles que estão comigo aqui no Canadá, meu filho, minha nora, minha netinha, e aqueles que estão em São Paulo, Campinas, que são realmente o restante da minha família. Lá está o Marcos, a Luciana, cada um ali, Tiago, Senhor, e Camille, Pai, e também Sorocaba. Tem até uma bisnetinha ali, Senhor Alice. Seja com cada uma dessas pessoas. Visita o Senhor de forma especial, porque eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, nós estamos aí, como disse, no capítulo 12, nós já estudamos versículo a versículo e exploramos o 2, que falam exatamente sobre os que dormem no pó da terra. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Algumas pessoas chegaram a me perguntar, mas como? Já se falava de ressurreição no Velho Testamento? Eu peço só que vocês abram lá Isaías 26:19, porque nós temos essa impressão falsa que as pessoas só mencionaram a ressurreição exatamente no Novo Testamento, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Isaías 26:19 diz assim, olha só, versículo 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Olha a afirmação de Isaías. E ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vide, e a terra dará luz aos seus mortos. Essa afirmação de Isaías realmente está dizendo, e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Abra também Ezequiel 37. Então, a falta de leitura da palavra, de pesquisa, e eu estou mencionando isso, porque quando nós estudamos essa passagem, perguntas vieram, né? Pessoas me perguntando, mas espera aí, falava disso no Velho Testamento? Então, 37:12 diz assim, olha só, eu vou falar no versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizes, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dizes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, essa profecia, inclusive, foi cumprida quando o povo de Israel voltou à terra, né? Depois haverá um avivamento, porque isso aqui é uma maneira simbólica dele falar desse avivamento, porque realmente o povo de Israel vai ter esse avivamento durante o período da grande tribulação. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, bem claro, dessa regeneração, dessa ressurreição, ou seja, ele usa
essa passagem por duas coisas. Uma no sentido profético de restauração do povo de Israel à sua própria terra e também no sentido físico, numa ressurreição individual. Enfim, isso já está no Velho Testamento e a gente sabe. Bem, eu quero hoje especificamente falar sobre o versículo 11. Eu vou pegar um pouquinho antes, tá bom? No versículo 9 diz assim: depois que ele até escreveu, disse que não tinha entendido nada, e o Senhor falou assim: olha, encerra, isso não é para você, sela até o tempo do fim, porque muitos estariam realmente checando, fazendo exatamente o que nós estamos fazendo agora, ok? Então, o versículo diz assim, no versículo 8, só para reforçar o que eu falei: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, ou seja, continuarão falando isso. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? Aqueles que conhecem a palavra do Senhor e aplicam essa palavra nas suas próprias vidas. E aí o versículo 11, que é o versículo que nós queremos trabalhar. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Uau! Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Interessante, né? 1335 dias se refere a 1000 anos, ou seja, um milênio. Para aqueles que não creem, né? Para aqueles que acham que isso aqui é simbólico, né? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, olha agora, de novo, ressurreição. Te levantarás para receber a tua herança, ou seja, um corpo glorificado, e viverá com Cristo eternamente. Bem, aqui nós temos algumas informações. Quando nós lemos Daniel 9, 27, vamos abrir lá, Daniel 9, 27 diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, que nós já estudamos tudo isso, mas só para relembrar, diz o versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Israel. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Olá, Viviane. Tudo bem, minha querida? Eu tenho visto você no Face, hein? Então, manda um abração ao pessoal lá de Sorocaba. Então, veja bem. Aqui está bem claro que seriam cumpridos 70 semanas. Mas olha só o que nós já estudamos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, até o Messias. Lembra que tudo isso vai acontecer para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Tudo isso aconteceu com a morte de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, nesse dia, vamos dizer assim, tudo isso aconteceu. Ou seja, potencialmente o Senhor resolveu o problema do pecado da humanidade. Ok? E agora, olha só o que ele vai falar no versículo 25. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então, são duas partes. 7 semanas mais 62 dá 69. Muito bem. As praças e as circunvalações se edificarão, mas realmente de uma maneira muito difícil, né?
muito trabalhosa, muito angustiosa, como diz aqui o texto. Boa noite, Vivi. Então, a gente entende que a sequência é 7 e mais 62, que dá 69. E o que aconteceu, né, que é essa primeira parte, ou seja, a primeira parte da semana, se refere a 49 anos, que foi exatamente o tempo para restaurar Jerusalém, desde a ordem, e que depois vai Neemias, vai Esdras, né? Então, dão aí 49 anos, porque cada ano é 7, e é o que ele fala aqui, ó. Vou ler novamente. Sabe, entende, desde a saída da ordem restaurar para Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas. 7 semanas com 7 dá 49. Então, 49 é o período em que o Ciro envia o pessoal de Israel de volta, e lá eles vão começar a reconstruir o templo e depois os muros. Então, Esdras e Neemias, depois vocês dão uma boa olhada lá, vê as dificuldades, os problemas, ficaram parados mais de 15 anos para restaurar tudo aquilo que precisava, por uma série de acontecimentos que foi ocorrendo, mas ele havia falado que eram 70 semanas. Mas ó, no versículo 26 diz: depois das 62 semanas, ou seja, passaram as 7 semanas de 49 anos, agora mais 62, então são 69, será morto o ungido. E é incrível porque quando os estudiosos fazem a conta, desde que saiu essa ordem, que vai entrar nesse meio, nos medo-persas, pessoas que vão estar autorizando a reconstrução, etc., etc., até a morte do Messias, vão se cumprir exatamente 62 semanas. Então, essas 62 semanas é, é o tempo exato que o Senhor Jesus morreu. E ele diz, e já não estará, porque ele vai morrer, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele quem? Esse que vai vir, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Então, 69 semanas, falta uma semana. A igreja será arrebatada a qualquer momento, não tem mais nenhuma profecia a ser cumprida para o arrebatamento da igreja. E assim que a igreja for arrebatada, começa a última semana de Daniel, que é exatamente a semana que o anticristo vai estar reinando. 3 anos e meio de aparente paz, onde ele vai fazer uma aliança com Israel, vai autorizar a reconstrução do templo, e quando isso estiver acontecendo, na metade dos 7 anos, ele vai fazer o que está aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, ele quer ser colocado como Deus. Ele não quer que o povo de Israel esteja, vamos dizer assim, adorando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele quer ele ser adorado. Então, quando o povo de Israel, por tudo aquilo que ele está fazendo, sinais e prodígios, né? E dá uma passeada lá em Apocalipse 13, nós já lemos várias vezes. Quando eles estiverem fazendo isso, nos primeiros 3 anos e meio, o povo de Israel vai pensar realmente que ele é o Messias. Principalmente quando ele autoriza a reconstrução do templo. Este homem de Belial, esse anticristo, ele é alguém que vai ser o líder mundial. E todo o sistema, eu tenho falado isso muitas vezes, todo o sistema está sendo preparado para isso, em todas as áreas, quer seja social, política, econômica, religioso, tudo.
ele vai assumir tudo. Mas, na metade da semana, quando o povo de Israel, todo alegrezinho, vai estar fazendo sacrifício para o Deus de Israel, ele vai quebrar a aliança. Ele vai impedir que esse sacrifício ao Deus vivo continue sendo feito. E a partir daí, os 3 anos e meio finais, vai ser realmente o período da grande tribulação terrível, onde ele vai estar perseguindo todo aquele que não adorá-lo. Será levantado, vamos assim, uma estátua, né? Uma escultura, só que essa escultura não é uma escultura normal. É aquilo que nós estamos vendo hoje dentro dos templos budistas. Naquela época, há 44, 45 anos atrás, quando eu me converti, quando eu li essa passagem e me perguntava, mas como isso vai acontecer, né? Algo que foi feito pelo homem vai ter fôlego de vida, vai andar, falar, e quem não se dobrar diante dele vai morrer. Eu dizia, não sei como fazer, mas hoje eu sei. Entra lá, por curiosidade, no Google, coloca lá uma robô, né, que representa uma deusa do budismo, está dentro de um templo budista. E os próprios sacerdotes estão adorando essa deusa e ele está comunicando a palavra de Buda. E exatamente isso vai acontecer, porque ele fala exatamente, nós vamos ver no versículo 13, capítulo 13 do Apocalipse, exatamente isso. Vai dar fôlego de vida. Como é que eu ia entender isso há 45 anos atrás? Não dava, não é? Mas aqui fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, o próprio anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, Liz, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, a gente já vê só nesse versículozinho 27 tudo que vai acontecer, inclusive com o próprio anticristo que será destruído. Bem, então, aqui no versículo 11, nós vamos ler novamente, Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado, é o que eu acabei de ler em 9:27, e posto a abominação desoladora, quem é? O anticristo, haverá ainda 1290 dias, ou seja, 1290 dias é algo interessante, porque foi falado que seria 1260, e verdadeiramente é. Mas aqui nós estamos vendo que tem 30 dias a mais. Então, os 3 anos e meio, assim que finda, porque são 360 dias, né? Seria apenas 1260, mas 30 dias será para que as nações sejam julgadas, ok? Então, vai haver um julgamento das nações. Abra comigo, se você estiver com a Bíblia na mão, Mateus 25, 31. Mateus 25, 31, começa assim, preste bem atenção. Então, como eu disse, 1260 é o tempo que termina a grande tribulação, ou seja, foram 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz, e boa noite, Liz, e 3 anos e meio de perseguição, não só ao povo de Israel, mas a todo aquele que de alguma forma não se dobrou diante do anticristo, não aceitou a marca da besta. Os que não morrerem vão estar vivos, vão entrar no milênio vivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os que morrerem, no final da grande tribulação, eles ressuscitarão, junto com o pessoal do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, primeiro, deixa eu ler aqui. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, e nós vamos estar juntos, isso, inclusive, nós já lemos lá, Zacarias. Então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Então,
O que significa isso? Terminou o período da grande tribulação. Todos os que estiverem vivos e que receberam a marca da besta vão ser julgados aqui e serão lançados no inferno. Sem mais. E vão ficar aguardando lá até se completar o milênio. E no final disso, vão ser ressuscitados, é o segundo tipo de ressurreição, serão julgados diante do trono branco e serão lançados no lago de fogo. Mas deixa eu continuar lendo, versículo 32. Então, Mateus, para quem está me seguindo, 25, 32. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que significa isso? Queridos, imagina assim, o Senhor Jesus voltando após o término desse período de 7 anos. Quando ele volta, ele vai estar voltando com 3 grupos. Primeiro, a igreja, que foi arrebatada 7 anos antes. Então, todos nós que pertencemos à igreja, que nascemos de novo em Cristo Jesus agora, aqueles que já partiram, aqueles que ainda vão nascer, não sei quando é que vai ser o arrebatamento, todos que pertencerem à igreja, esses serão arrebatados. Os que estiverem vivos, vamos supor que tocasse a trombeta hoje. Você não passaria pela morte, nem eu. Estamos vivos. Então seremos transformados. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e eu tenho todo um estudo sobre escatologia, é só entrar lá no playlist e procurar escatologia. Ali fala que o Senhor Jesus vai trazer em sua companhia os que dormiram em Cristo. Estes ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ok? Ninguém vai ver isso, só nós. 7 anos se passam. Jesus vai voltar com 3 grupos, como eu falei. Os cristãos já estão com seus corpos transformados, mas os crentes do Velho Testamento e os que morreram na grande tribulação estão na presença dele, mas ainda não estão ressuscitados. Então eles vão ressuscitar no final da grande tribulação e subir. E voltam com o Senhor. Então volta quem? Os crentes do Velho Testamento, o pessoal que morreu na grande tribulação, que não recebeu a marca da besta, não adoraram o anticristo, e também a igreja. Quando volta, aqueles que estão vivos, entende o que eu digo? Aqueles que estão vivos, que durante esses 3 anos e meio conseguiram escapar, não foram mortos, não receberam a marca da besta, o que o Senhor diz? Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, entra no reino, 1000 anos. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Então, imagina um período de grande tribulação, perseguição, uma série de coisas, e alguns desses que não morreram, que estão vivos, ajudaram outros, possivelmente até pessoas que são de Israel.
e que estavam sendo perseguidos. Vai ser uma perseguição terrível contra o povo de Israel. E eles perguntam, mas quando fizemos, né? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhes disse, em verdade vos afirmo. Olá, Daniel. Tudo bem, querido? O rei respondendo lhe disse, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizesses. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então, agora ele vai tratar daqueles que estão com a marca da besta, aqueles que se dobraram realmente ao anticristo, aqueles que o adoraram, aqueles que realmente, ao invés de até, se fosse necessário, morrer por Jesus, eles preferiram não morrer e entregar a vida deles nas mãos do anticristo. Bem, então, só relembrando, Jesus volta com os três grupos, crentes do Velho Testamento, do Novo e a igreja, ou seja, aqueles que, do Novo que eu digo é o pessoal que estava na grande tribulação, né? E vai encontrar aqueles que não receberam a marca da besta, e esses, como o Senhor acabou de dizer, vão entrar no milênio. Ok? Muito bem. Agora, ele vai falar para aqueles que estão à sua esquerda. Ok? E é interessante. Olha só, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Dá um passeio no finalzinho lá de Apocalipse, não é? Porque tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão ao Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. Irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui a gente vê o julgamento, como nós vimos aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46, o julgamento dos gentios. Ok? Bem, é interessante porque os demais vão morrer e serão lançados primeiro no inferno. Vão passar 1000 anos, aí eles vão ressuscitar, porque depois de 1000 anos, mas essa é uma conversa que eu te falo daqui a pouco, eles vão ressuscitar e vão ficar diante do trono branco, ouvir a sentença e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Muito bem. Voltando então para Daniel, a gente vê que esses 30 dias será o tempo do julgamento, como nós vimos, após a grande tribulação. E a gente percebe que logo em seguida começa o início do milênio. Ou seja, vai haver mais ou menos uns 75 dias depois da tribulação, porque o Senhor vai ter que preparar aqui a terra para uma nova fase. Essa nova fase, que é o milênio, vai haver uma reestruturação. A palavra fala que até o Senhor vai fazer com que os animais voltem a comer vegetais como era no início, a ponto de crianças brincarem até com cobra, né, com leão, etc. Isso está escrito, estou inventando nada disso. E vai ser então feita toda uma restauração, e aí então vai iniciar o milênio. Então, nós entendemos que, fazendo um pequeno resumo aí de tudo que nós vimos,
ah, todas as coisas que nós realmente entendemos pela palavra estão se cumprindo e vão se cumprir. Então, essa passagem, fechando o Daniel, o livro de Daniel, nós entendemos de tudo que nós lemos algumas coisas importantes que a gente tem que relembrar vocês, porque alguns estão entrando agora, mas é só entrar no playlist e pegar desde o primeiro, não é? Mas o livro ele pode ser dividido em duas línguas, o hebraico e o aramaico. Então, todas as vezes que Daniel escrevia para Israel, ele realmente escrevia em hebraico. E quando era em aramaico, era para os gentios. Quando nós olhamos lá, a gente percebe, já falamos isso, que Daniel não tem uma sequência, ou seja, você pega o capítulo 1 e vai lendo, tem toda uma história. Não. Do capítulo 1 até o capítulo 6, fala sobre uma série de coisas históricas que foram ocorrendo. A partir do versículo 7, Daniel está escrevendo coisas que aconteceram nesse período de 1 a 6, do capítulo 1 de 1 a 6. Ou seja, o 7 vocês vão perceber que está inserido na história de 1 a 6, não é? E assim por diante. A gente percebe que Daniel foi escrevendo uma série de coisas que foram se cumprindo, coisas tão tremendas, né? Não só ele, mas o próprio Isaías mencionando o nome de Ciro. A entrada de Alexandre, o texto diz que o povo de Israel se alegrou, porque estava escrito que ele realmente estaria invadindo e substituindo os medo-persas, enfim. Tudo aquilo que nós estamos estudando e vamos continuar estudando, porque não paramos aqui, tem se cumprido, já se cumpriu e vai se cumprir. E a grande questão é, como é que você está diante de tudo isso? Nós entendemos que se você realmente tem desejo de agradar o Senhor e realmente se você o ama, se você o conhece de forma experimental, se você realmente um dia nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem que estar cumprindo uma ordem. E essa ordem é estar indo e fazendo discípulos de todas as nações. Então, meu querido, minha querida, você pode ajudar na tarefa missionária. Eu sou missionário e minha esposa, seja orando por nós e orando por todos os missionários, ou não só isso, mas ajudando financeiramente os missionários que estão espalhados pelo mundo, que estão realmente enfrentando situações difíceis, inclusive em alguns lugares de perseguição, como eu mesmo tive na China, tivemos em Marrocos, em outros lugares. Então, vocês podem. Nós temos, inclusive, um missionário no Peru, o Eduardo, e se você tiver o desejo de ajudá-lo, fale conosco, não é? O nosso WhatsApp é 11, ok? 999 11 5272. Entre em contato e o Eduardo precisa de oração, precisa da parte financeira. E se você tem chamada ou você quiser de alguma forma estar passando as suas férias no Peru, vendo o trabalho de perto, também pode ser feito. Eu não sei exatamente o que foi para você, mas tudo isso que nós vimos hoje é algo que mudou completamente a minha vida quando eu descobri que as coisas estão acontecendo e de forma rápida. Então, só para lembrar a sequência, mas você pode fazer isso entrando desde a primeira live que nós fizemos, ou entrando também lá na parte escatológica, que ali você vai ver 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses e Apocalipse, ok?
você pode estudar, tem toda uma sequência. Então, nós estamos agora, vamos imaginar hoje, então, se hoje tocasse a trombeta, você seria arrebatado? Se hoje se fosse o momento de nós sermos retirados desse mundo e estarmos na presença de Jesus, encontrando o Senhor Jesus nos ares, você estaria junto? É uma pergunta que você tem que responder para você. Bem, assim que formos arrebatados, entra um período de 7 anos. 3 anos e meio de aparente paz, onde o anticristo vai ser realmente reconhecido como se fosse o Messias. Ele vem com poder, vem com tudo que tem direito, por permissão de Deus, claro. Mas, mesmo assim, nessa aparente paz, durante 3 anos e meio, 2 profetas do Senhor se levantarão. 2 profetas fazendo sinais e prodígios, vão estar pregando e falando que esse não é o Messias, ele é falso. E no final, ou seja, 3 anos e meio, eles serão mortos pelo próprio anticristo. Seus corpos vão ficar atirados no chão. E as pessoas que vinham sendo confrontadas por eles trocam até presente de alegria porque aqueles 2 chatos morreram. Só que o Senhor os ressuscita e são levados, e o povo fica apavorado com isso, não é? Tudo isso eu não estou inventando, é só ler que está escrito isso. Lá em Apocalipse você vê isso bem claro. Aí começa 3 anos e meio, os finais. Bem, na metade, o anticristo vai conseguir realmente, de alguma maneira, nós não sabemos como, a construir o templo de Israel. E o povo de Israel, que já vinha se prostrando, adorando, achando que ele realmente era o Messias pelos diversos sinais que ele estava fazendo, vão tomar um susto, porque ele tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Ele quebra essa aliança. Antes disso, o anticristo tinha lá em Israel um falso profeta que apontava para ele dizendo, esse é o Messias. E o que vai acontecer? Esse falso profeta vai induzir para que as pessoas que têm o anticristo como Deus, têm o anticristo como Messias, construam então algo que não dá realmente para a gente entender antes dessa época que nós estamos vivendo. Hoje dá para entender, eu já mencionei isso, mas hoje dá para entender. Mas olha só o que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Quando se fala aqui em Apocalipse da terra é de Israel. Quando fala do mar é das nações. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, o anticristo tem 10. Então, esse e o chifre representam poder. Esse tem 2 chifres, ele é poderoso, mas não tanto quanto o anticristo. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Possivelmente pode ser um rabino, pode ser alguém especial lá em Israel, algum estudioso, mas normalmente eu acredito que vai ser um rabino mesmo. Um profeta que pode se levantar, pode ser. Mas ele fala como cordeiro, né? Ele parece cordeiro, mas falava como dragão. Por quê? Porque quem comanda ele é o diabo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, ele tem toda a autoridade lá em Israel da primeira besta, que é o anticristo. E ele diz, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então ele tem uma falsa morte e uma falsa ressurreição. E o povo vai começar, quem é igual à besta, quem é igual a ele, né, a esse Messias.
também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aqueles dois profetas do Senhor faziam a mesma coisa. Olha agora. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então ele vai convencer, vai realmente manobrar a mente das pessoas, seduzir. Dizendo aos que habitam sobre a terra, ele vai convencê-los a fazer algo. Que façam uma imagem à besta, ou seja, uma réplica do anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Como é que eu ia entender isto há 45 anos atrás? Não dava. Eu sabia que ia acontecer, não sabia como. E como eu mencionei agora há pouco, se você entrar no Google e mencionar um robô que representa uma deusa do budismo, ela está ministrando dentro do templo deles. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, que é uma dízima periódica que nunca vai chegar a 7, porque 7 é o número de Deus. Bem, o que nós entendemos então é que 3 anos e meio finais, grande perseguição, porque a partir do instante que o povo de Israel percebe que o anticristo construiu uma imagem que deve ser adorada, o povo de Israel vai ter entendimento que aquilo é idolatria. Então é abominação a Deus. Deus nunca aceitou isso. E vão rejeitá-lo. E com essa rejeição vai começar a haver uma grande perseguição. No final da grande tribulação, como eu disse, Jesus volta. Ele volta com os crentes do Velho Testamento, aqueles que morreram na grande tribulação e a igreja. E vão estar alguns vivos crentes, aqueles que não aceitaram se dobrar diante do anticristo, não receberam a marca da besta, esses serão colocados no milênio. O Senhor fala: vinde benditos do meu Pai, entre, né? Então, entra no milênio, entra no reino que está preparado. Ou seja, essas pessoas vão ter esse privilégio de entrar com seus corpos normais. Então, 4 grupos entrando no milênio. Os 3 primeiros com seus corpos glorificados, a igreja, crentes do Velho Testamento e da tribulação, e crentes que estão vivos com seus corpos normais, que vão entrar no milênio e vão gerar filhos. Esses filhos, muitos deles se tornarão rebeldes. Diz a palavra que o mais novo vai morrer com 100 anos. Quem tiver curiosidade, abra lá Isaías 65, 17 a 25. O mais novinho vai morrer com 100 anos. Quando Jesus volta, o anticristo, o falso profeta, serão lançados já vivos no lago de fogo, enxofre. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. No final do milênio, entenda bem, todos aqueles que são filhos daqueles que entraram com seus corpos normais, mas são rebeldes ao Senhor, vão ter um mentor, porque Satanás será solto
e vai reunir esses rebeldes. Nem todos descendentes desse pessoal que entrou com o corpo normal são rebeldes, mas é um grande número. Diz a palavra que é um grande número. E Satanás os reúne para atacar o acampamento dos santos, onde está Jesus, onde está não mais a noiva, mas a sua esposa. Os crentes do Velho Testamento, os crentes do... E foi uma bobagem, porque ele sabe que vai perder. A palavra fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Vai vir fogo do céu e vai lançar esses rebeldes aonde? No inferno. E o próprio diabo será lançado lá no lago de fogo, onde 1000 anos antes entraram o anticristo e o falso profeta. Ok? Muito bem. Esse grupo que entrou dentro do milênio e que continuaram sendo servos do Senhor, mas estão com seus corpos normais, sejam os primeiros que entraram, seja aqueles que são filhos, eles no final do milênio serão ressuscitados. Eles não ressuscitados, eles vão ser transformados, né? Porque seria ressuscitados somente os que eram servos e morreram, não é? Esses seriam ressuscitados, mas os que estiverem vivos serão transformados, como aconteceu conosco, como vai acontecer conosco quando o Senhor vier nos buscar. Os vivos não passarão pela morte e serão ser transformados. Primeiro ressuscita os que já morreram, depois os que estiverem vivos, e vão estar com o Senhor. E esses vão fazer a mesma coisa. No final do milênio, os que eventualmente morreram, crendo no Senhor, e os que estiverem vivos também estarão na presença do Senhor, já com seus corpos também transformados, transfigurados. E o que acontece a partir daí? Vai ter o julgamento do grande trono branco. Todos os que estão no inferno, lembra? Desde Caim até o último que rejeitou o Senhor no milênio, foram lançados aonde? No inferno. Esses ressuscitam, recebem um corpo apropriado para ser lançado no lago de fogo. Eles vão ouvir a sentença e serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo vão estar. E aí virá o novo céu e a nova terra. Vai descer do céu a nova Jerusalém, e nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Glórias ao Senhor. Muito bem, lá Daniel. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. O meu telefone é o WhatsApp, não é? 11 999 11 5272. Se tiver perguntas, pode me escrever ou mandar um áudio, e nós vamos estar conversando com você, tá bem? Bem, assim terminamos o livro de Daniel. Espero que tenha sido edificante. Você que talvez tenha entrado aqui, talvez não desde o começo, fique tranquilo, porque nós vamos estar colocando isso lá no YouTube, tá bem? E se você realmente tem interesse em escatologia, entre lá, Raul Nogueira Canal, playlist, busca Escatologia em Daniel. E depois, para dar continuidade a isso, entra também no playlist só Escatologia, e você vai ter 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Apocalipse, versículo a versículo, e assim nós vamos ter uma visão bem ampla do final dos tempos, tá bem? Que Deus os abençoe e que Deus possa usar a vida de vocês também para ajudar outras pessoas a conhecer a verdade e serem transformados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.